Essa igreja de Laodiceia, esse lugar, você sabe que cada igreja representa um período da história do cristianismo. E essas igrejas ficavam em certos lugares. Esses lugares existem até hoje, lá na Turquia, só que em alguns casos com nomes diferentes. Então qual era o ponto principal de Laodiceia? Era um lugar conhecido pela sua riqueza, pelo grande polo comercial que tinha ali, né? Pelos centros clínicos, naquela época já existiam. Eles eram, digamos que, especializados na medicina dos olhos, produziam muitos colírios. Já naquela época tinha-se grandes indústrias de tapetes e de lã, né? E eles tinham já algumas vantagens. Aí a gente já começa a entender o perigo de ter certas vantagens, porque vocês vão ver o que eles falavam, como que eles se comportavam, como que eles tratavam as coisas espirituais. E tudo indica que faziam o que faziam e falavam o que falavam por causa dessas vantagens, dessa riqueza, desse sucesso que ele tinha. Aí já vem o primeiro ensinamento. A gente sempre ora e pede a Deus que você tenha o melhor dessa terra. Como amanhã, por exemplo, vamos determinar que você saia do pouco, que Deus coloque você sobre o necessário, você possa ter o necessário. Em alguns casos até há quem vai ter muito. E quem sabe em alguns casos até quem possa, não sei, talvez ser rico. Só que há um perigo muito grande na pessoa ter essas vantagens. Porque, inclusive Jesus falou, Tiago também falou, põe Tiago 2,5 aí, não precisa abrir não. Tiago disse assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus a quem? Aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Jesus também, depois de falar com aquele jovem rico que virou as costas para ele, ele disse isso, põe aí, por favor. Mateus 19, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar, quem? Um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, Deus não tem nada contra o rico. Só que ele sabe que o pobre tem mais facilidade para ouvir a palavra dele. Sim ou não? O rico, ele se apoia na sua riqueza. O rico, enquanto ele tem dinheiro, ele se apoia naquele dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro para pagar o tratamento, ele paga. Só quando acaba, ele talvez pensa na hipótese de agir à fé. A mulher hemorrágica, eu não sei da condição dela, mas talvez ela tinha alguma certa condição, que a Bíblia diz que ela primeiro gastou tudo que tinha com os médicos. E depois foi a quem? A Jesus. Ou seja, só quando o dinheiro acaba. Essa agulha que Jesus fala não é uma agulha aquela de linha não. Mas era um buraco que tinha nos muros da cidade, bem apertado, que o camelo, era terrível para o camelo passar por aquela agulha, era difícil. Jesus disse que é mais fácil passar por essa agulha do que um rico entrar nos céus. Porque se o rico não vigiar, o Deus dele se torna aquela riqueza. Quem está entendendo, pessoal? Ah, pastor, eu não posso ser um dia? Pode. Mas se um dia alguém aqui vier a se tornar rico, graças a Deus por isso, continue pobre em espírito. Amém? Jesus disse lá em Mateus: bem-aventurado os pobres em espírito. Então, Deus te abençoou, você conseguiu ter posses, conseguiu ter fama, graças a Deus. Mas em espírito, não fique rico não. Em espírito você tem que continuar pobre, porque senão você vai se perder. Como eles se perderam. Porque se viam importantes, produtores de lã, produtores de colírio, polo comercial, dinheiro para cá, dinheiro para lá, se acharam acima da média. E você vai ver como a carta chega para Laodiceia, de forma agressiva. Jesus manda uma carta com uma palavra agressiva para Laodiceia, porque eles viviam no engano. Aí o texto diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus envia a carta dizendo: eu vi tudo, eu vi a criação, o princípio da criação de Deus, eu sei de todas as coisas. Você sabe que essa é uma grande incógnita, né, para muitos seres humanos. Como foi o princípio? Sabia disso?
Hoje, pensando nisso, eu coloquei lá, você sabe que hoje tem a inteligência artificial, não é, pessoal? Sabe disso, né? Criada, inclusive, pelo homem. Pelo homem. E aí eu perguntei, só para ver mesmo, as pessoas falavam, mas eu quis provar. Perguntei para a inteligência artificial no meu celular, quais são as maiores dúvidas do homem? Eu printei do meu celular, vou mostrar para você, põe aí. A pergunta que eu fiz ali hoje à tarde, quais as maiores dúvidas dos seres humanos? A primeira, o ser humano quer saber qual o sentido, ali ó, em negrito 1, qual o sentido da vida? Então o ser humano que criou a inteligência artificial, pergunta para quem ele criou, qual o sentido da vida? Olha o que é que são pessoas que não conhecem a Deus. Olha a segunda pergunta, o que acontece após a morte? Tudo que o ser humano tem dúvida, eu vou lhe mostrar as 10, está onde, pessoal? Está onde, gente? Na palavra, mas o homem não quer crer. Ele quer ficar em conflito, ele quer continuar em dúvida. Então, a segunda, o que acontece após a morte? Terceira, estamos sozinhos no universo, por isso que toda hora alguém quer encontrar vida em outros planetas. Não é, pessoal? Põe o quarto. De onde veio o universo? Essa é uma grande incógnita hoje em dia, né? Pode tirar, por favor. A evolução, né? Quem crê nisso, acredita que tudo foi criado de uma explosão. O Big Bang, né? 2 planetas, um como é que fala? Colidiu com o outro e explodiu, e os detritos dessa colisão, um criou a Terra, um criou a Lua, e detritos que caíram depois no mar, se tornaram em bactérias, e depois se tornaram na vida, e nós estamos aqui. Porque é tão difícil para eles crer no que Deus disse lá no começo. É tão difícil para eles crerem que começou como de fato começou. E disse Deus, haja o quê? Luz. Haja firmamento. Haja porção seca, a porção molhada. Os animais da terra, os animais do mar. Foi assim. Mas eles acreditam que tudo partiu de uma explosão, né? Eu não sei, eu não conheço nada que explode e o final disso é bonito, né, pessoal? Já quebrou o vidro da sua casa alguma vez? Ele quebra, explode, fica bonito. O que acontece? Fica só os pedaços. Não tem explosão que produza algo bom. É só pensar. Põe aí para mim esse vídeo que fica rodando aí antes da reunião. Vocês já viram esses vídeos que fica aqui rodando antes da reunião? Põe aí. Põe aí aquelas imagens. Olha aí, pessoal. Olha o resultado da explosão. Olha aí, pessoal. Olha o resultado da explosão, pessoal. Olha aí. Que coisa linda, não é, gente? Olha só. Até o camarãozinho, olha lá. Olha aí, olha os detalhes. Olha o mar, pessoal. Olha o resultado da explosão aí, gente. Olha só. Olha o bico. Até o caranguejo é bonito. Olha aí. Pois é, tá bom. Mas o homem quer acreditar que tudo que há, toda essa perfeição, o corpo humano que funciona em perfeita harmonia, foi criado do nada. Pois é, são as pessoas vazias de Deus. Quem está entendendo, pessoal? Então, Jesus começa a carta dizendo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz, né, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui vem o que eu falei para vocês. Jesus usou essa expressão pesada, eu vou vomitar vocês, porque vocês não são nem de um jeito nem de outro, nem frio e nem quente. Então, dentro do contexto, para você entender o que acontecia. Lá em Laodiceia não tinha fonte de água. Não tinha. As águas vinham de outras cidades vizinhas. Tinha 2 cidades. Uma que enviava água fria e a outra que enviava água quente. A fria para refrescar e a quente, águas medicinais para curar as doenças. Só que como não tinha água viva ali, fonte, tinha que vir de fora. E quando chegava, a gelada já estava como? Morna. Quente não, morna. Não servia nem para refrescar. E a quente, quando chegava como? Morna também. Ou seja, era água que quando chegava em Laodiceia, não servia mais para nada. Porque eles estavam distantes da fonte. Veja se não é o que acontece no campo espiritual. Veja se não é o que faz um cristão ficar morno hoje em dia. É distante da fonte, distante de Deus.
É aquele que às vezes parece que está perto das coisas de Deus, mas às vezes está perto só da igreja. Às vezes está perto da Bíblia, mas não está perto da palavra. Às vezes está perto da igreja, mas não está perto de Deus. Às vezes frequenta os cultos, mas quando sai lá fora, faz tudo que é errado. Ou seja, das coisas que de fato alimentam a vida espiritual, as pessoas estão distantes. Há quem ora mais ou menos só aqui na igreja. Há quem lê a Bíblia mais ou menos só na igreja. São aqueles que quando leia porque o pastor falou, lê em tal versículo, mas ela mesmo não tem aquela disposição de buscar a fonte, de buscar lá, deixa eu buscar direto na fonte, ela não ora, ela não lê a Bíblia, jejum nem se fala. Quando faz às vezes um jejum, é para poder receber alguma coisa de Deus. Vou fazer um jejum pelo meu familiar, vou fazer um jejum para aquela causa sair, não tem problema, pode fazer. Mas não é aquele que diz, eu vou fazer um jejum para fortalecer o meu espírito. Eu vou fazer um jejum para eu ficar mais quente na fé. Então são pessoas que se afastam da fonte. Alguns eram até quentes, mas depois ficam como, gente? Mornos. É aquela pessoa que já não exercita mais a fé. Ela ficou ali parada, apática dentro da igreja. Ela não vibra mais com nada. Outrora, quando chegava o dia dela vir na igreja, poxa, hoje é dia de ir na igreja, ela chegava com alegria. As coisas espirituais para ela traziam prazer. Para muitos hoje as coisas espirituais são rituais. Sabe aquela coisa, hoje é dia de ir na igreja, eu vou lá. Hoje eu tenho que fazer isso, ela faz. Hoje eu tenho que dar minha oferta, ela dá. Mas não é aquela coisa que vem com profunda alegria. As pessoas que agem assim têm uma forte tendência, são fortes candidatos a serem mornos. Jesus chega a dizer, era melhor que você fosse frio. Olha como isso é sério, gente. Como é sério estar dentro da igreja indiferente com as coisas espirituais. E a gente sabe que tem muita gente assim. Sabe ou não sabe, pessoal? Tem muita gente assim. Ela não tem lado. Ela está em cima do muro. Ela não é nem desse lado e nem desse. Ela está aí. Então, a indiferença, como com a gente, nos mata. Já tem uma música que fala, não tem? Essa indiferença que me mata. Não tem uma música antiga? Pois é. De Zezé de Camargo, senhora? Eita. Pois é, mas eu acho que é deles mesmo. A indiferença mata. Quem é casado aqui, pessoal? Quem é casado aqui? Imagina você, meu amigo. Você chega em casa, dia trabalhou o dia inteiro, e a sua esposa ouve o seu barulho entrando, né? E aí, quem é? Aí você diz, meu amor, sou eu, cheguei. Ela disse, é você? Já chegou? Indiferença. Até quando briga um com o outro, a indiferença é a pior coisa. O outro está ali brigando e falando e tal. Experimenta, fica calado. Experimenta. O outro vai ficar revoltado. Você não vai falar nada! Fala alguma coisa! Vocês estão rindo por quê, hein? Não sei, deve acontecer aí no dia a dia de vocês. Mas a indiferença mata. O silêncio mata. Tem gente indiferente com Deus, pessoal. Laodiceia era indiferente com Deus. Tanto fez, tanto faz. E isso causou náuseas em Jesus. Por isso que ele disse, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eles deviam ser arrogantes, por terem o quê? Dinheiro. Já viu aquela pessoa nojenta? Conhece pessoa nojenta porque tem dinheiro? Conhece? Você fala, fulano me dá, nojo, esse jeito arrogante, é ou não é? Tudo indica que eles despertavam isso em Jesus, náuseas, indiferente com tudo e com todos. Era a situação de Laodiceia. Aí, seguindo, né? E desculpa, é muito difícil detectar um morno, porque o morno ainda tem características do quente, né? O morno é uma característica mais interna do que externa. É uma coisa que às vezes nem dá para ver, né? Porque é interno. O homem não vê. Às vezes o pastor não vê quem é o outro pastor morno. O pastor não vê quem é o membro morno. Quem vê? Quem vê? Porque é dentro. A indiferença às vezes não está fora não, está dentro. Está dentro. Aí, olha o que eles diziam, as pessoas de Laodiceia. Como dizes, versículo 17. Rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta. Em outras palavras, a gente tem tudo o que queremos. E não sabes, Jesus disse, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Outro ponto aqui, eles não enxergavam isso. Esse é um outro ponto muito perigoso. Errar, todo mundo erra. Sim ou não? A questão é quem está errado, quem está frio, quem está indiferente, quem não é a mesma pessoa com Deus e acha que está tudo bem. Ou seja, a gente tem que se avaliar. Primeiro que já é difícil da gente ver defeito em nós mesmos, né, pessoal? É difícil, o ser humano ele só vê o dos outros. Fulano está mal, fulano está errado, fulano está frio, fulano está isso, e a gente sempre está bem. Sim ou não, pessoal? Seja honesto, é ou não é, pessoal? Mas no campo espiritual não podemos ser assim. A gente tem que se avaliar. Todo dia. Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos. Ou seja, eu não posso te examinar, porque senão vai ficar aquela coisa, eu apontando o dedo para você. Você não pode me examinar, senão você vai ficar apontando o dedo para mim. Quem tem que examinar quem nessa história, pessoal? Nós mesmos. Então, não podemos ser orgulhosos. Não, eles diziam, sou rico, não tenho falta de nada. E Jesus na carta disse, você é pobre. Em outras palavras, a porcaria dessa sua riqueza não serve para nada. Ele disse, você é miserável. Você pensa que você é rico, você não é, vocês são miseráveis. Ele diz, vocês são cegos. Em outras palavras, esse colírio aí que vocês vendem aí, só resolve os olhos físicos, mas não abre os olhos espirituais. Vocês são cegos e vocês estão pelados, nus. Essa lã aí que vocês vendem, esses tapetes aí, não cobre a nudez dos pecados. Então era o que Jesus queria dizer para eles. Pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado. Jesus dizendo para eles, eu tenho a verdadeira riqueza. Eu tenho. Você pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Tem muito rico que vai ser salvo, sim. Mas não quer dizer que todo rico vai ser salvo porque está na igreja. Não significa isso. De fato e de verdade, ele pode até ser rico, mas tem que ser pobre em espírito. Amém, pessoal? Ele não pode ter perdido os outros valores. Então ele disse, para que te enriqueças. Vocês são pobres, vocês vão se enriquecer sim. Vou dar roupas brancas para vocês se vestirem. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. Pessoal, Jesus nessa reunião agora está fazendo o quê? Está batendo na porta. Batendo aí, ó. Abre a porta. Diferente do diabo abusado, o diabo entra sem bater. O diabo viu uma brecha, o que ele faz? Jesus não. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então ele abre a porta. Abre a porta e tira aí de dentro tudo que pode impedir Jesus de entrar. Ele não vai ficar aí dentro junto com essa mágoa não, pessoal. Jesus, se você ele bater na porta e quando você abrir, ele vê que tem uma mágoa, ele não tem como entrar. Ele não tem como dividir o espaço com o pecado, não, com a mentira, com a malícia, com os maus olhos, não, com a indiferença, não. Na oração agora se esvazia e deixa aí dentro tudo limpinho para Jesus entrar. Amém, pessoal? Ele está batendo na sua porta aí, batendo. E para finalizar ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, pessoal? Ele diz, né? Como eu venci. Jesus esteve aqui, nessa terra. Jesus estava exposto a todas as tentações que nós somos hoje. Ou não, gente? Jesus foi tentado por dinheiro, foi tentado por poder, foi tentado por avareza, foi tentado por mulher. Jesus foi tentado por fome, foi tentado pelo diabo. Jesus viveu tudo que a gente vive hoje aqui. Mas ele diz, eu venci e estou hoje com quem? Com o Pai. Ou seja, a gente também pode vencer. Amém, pessoal? Nós também podemos vencer. Agora, é ter o cuidado para não nos tornarmos cristãos mornos. E esse cuidado é nosso. Então
Então queira, pessoal, estar perto da fonte. Eles tinham que depender de águas de terceiros. Para de ficar dependendo dos outros no campo espiritual, gente. Você não precisa de ninguém não. Tudo bem, a gente ora por você. Se precisar, a gente atende. Se precisar, faz visita. Se precisar, aconselha. Mas se você tiver comunhão com a fonte que você pode ter lá na sua casa toda noite, você vem na igreja e se fortalece, você volta para casa e você continua em comunhão. Amém, pessoal? Já era, você não vai ficar morno. Você não vai virar uma igreja de Laodiceia. Não seja cristão só quando você está aqui dentro. Não seja de Deus só aqui dentro. Você tem que ser de Deus na sua casa. Você tem que ser de Deus no seu trabalho. Você tem que dar testemunho quando as pessoas lá fora olharem para você. As pessoas têm que olhar para você e ver, o fulano é de Deus dentro da igreja, mas aqui fora, o fulano também é de Deus. Amém, pessoal? Coisa difícil de se ver hoje em dia. Há quem tem uma aparência, onde? Aonde? E lá fora, só Deus sabe. Não. Suas vestes têm que estar assim, brancas, no campo espiritual.